Estamos de volta com a Visita na Record. Nosso assunto agora é energia fotovoltaica. Além de ser uma fonte de energia sustentável, a energia solar tem vida útil acima de 25 anos e ela pode reduzir a conta de luz em até 90% e trazer entre 5 ou até menos que isso, 5 anos, o retorno do investimento que foi feito. E quem conhece tudo sobre esse sistema é o Luiz Bovério, sócio-diretor da Luxol. Luiz, seja bem-vindo mais uma vez ao Visita na Record. Obrigado, eu que agradeço. Vamos traduzir tudo isso para quem está assistindo a gente agora. Luiz, bom, vamos começar falando um pouco da Luxol, né? Vocês estão no mercado há quanto tempo? Como é que tem sido esse trabalho nesse período? A Luxol, ela iniciou os trabalhos há cerca de 5 anos. Nós somos especializados em energia fotovoltaica, nós não fazemos outra coisa. Nós temos equipe própria de engenharia, equipe própria de instalação, equipe própria de pós-venda, acompanhamento de produção. Então, a gente preparou a nossa empresa para atender o mercado da melhor forma possível. Quando você diz que a empresa consegue atender o cliente aí, então, de ponta a ponta, né, pelo que eu estou imaginando, desde o início, quando eu procuro vocês para saber se eu posso desenvolver esse trabalho, implantar esse trabalho na minha casa, na minha residência, na minha casa, no meu trabalho, né, na minha empresa, vocês conseguem fazer tudo isso? Exatamente. A gente tem equipe especializada para fazer o levantamento técnico, desde o consumo de energia elétrica em quilowatts-hora, para ver, dimensionar o tamanho do projeto que a gente precisa instalar para produzir aquela energia necessária para atender o consumo daquele cliente. A segunda fase é uma avaliação técnica, que a gente chama de visita técnica, onde a gente vai avaliar o padrão de energia, vai avaliar o telhado, se for uma instalação de telhado, se ele suporta, se ele comporta aquela quantidade de placas. Se for uma instalação de solo, a gente vai fazer uma avaliação técnica. Então, a gente faz todo o processo até a instalação final. Luiz, eu disse ali no início que a gente consegue ter uma economia na conta de energia de até 90%, né? Correto. Em que situação que isso acontece? Em todas as situações. Todas as situações. Você produzindo, você vai pagar em determinado tipo de ligação somente a tarifa mínima ou um percentual do que é jogado na rede, né, do que é acreditado na rede. Em alguns casos, nos grandes consumidores, onde nós temos demanda contratada, você vai pagar aquela parte da demanda e a parte que não é demanda contratada, que você compra a energia da concessionária, você passa a produzir também. Essa compensação, né, do valor, né, ou melhor, o retorno do que eu investi, eu falei ali 5 anos, mas em alguns casos 3 anos. É mais ou menos isso também para a gente ter o retorno do que a gente investiu no sistema? Exatamente. O payback do retorno, que é o retorno do investimento, né? Se você investir em capital próprio, né? Você chega a amortizar o projeto em 2 anos e meio a 3 anos, dependendo da situação ali de cada projeto instalado. Se você fizer isso através de financiamento bancário, que aí tem o juro bancário e tal, o payback chega a 5 anos. Então, você paga o investimento em 2 anos e meio a 3 anos ou até 5 anos através da sua conta de energia. Aquele redução, né, que você deixou de comprar energia da concessionária. Você está investindo no na sua própria geração. Exatamente. E a gente costuma dizer que quem paga o projeto é a concessionária. Pois é, verdade. Que aí você deixa de pagar um pouco a conta, né? Reduz o valor. Agora, tem alguns números aqui, algumas situações que são bem interessantes quando a gente fala de geração de energia solar. Você estava me dizendo aqui antes que em alguns casos, né, que é o caso da usina de Itaipu, né, a produção de energia solar hoje no Brasil supera a produção da usina de Itaipu, é isso? Exatamente. Muito boa essa pergunta sua. O quão importante e quão interessante é o investimento na produção própria de energia através do sistema fotovoltaico. Hoje no Brasil nós chegamos a uma produção de 30 megawatts, que é equivalente, gigawatts, bastante. 30 gigawatts, é muito número. 30 gigawatts é equivalente à produção, para você ter uma ideia desse número, de 2 usinas de Itaipu. Olha só. Itaipu, sendo a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, olha quanto nós estamos produzindo. Então, para ver quanto é interessante. Até dezembro, para você ter uma ideia, a gente tinha uma produção total, segundo o levantamento da Absolar, né, que é a Associação
Brasileira de Energia Fotovoltaica, nós tínhamos 20 megawatts de produção. Hoje, agora, até setembro desse ano, nós estamos em outubro, né? Chegamos a 34. Olha só. Então, é muito interessante. É muito expressivo. Agora, a gente sabe que tem uma lei que regulamentou, né, estabeleceu algumas regras, né, para geração aí, para micro e mini geração de energia solar e também para distribuição. O que essa lei hoje permite fazer? O que o consumidor tem que pagar alguma coisa, alguma taxa? Como é que funciona? Ah, legal. Essa lei, ela foi, até o ano passado, taxada, né, a lei de taxação do sol. Tá. Criou-se um folclore em cima disso, que é taxação, mas não é taxação. É importante a gente frisar bastante isso. A Lei 14.300, que é a lei do marco legal, ela veio dar um respaldo jurídico para quem quiser investir em energia fotovoltaica. Seja pequenos projetos residenciais, comerciais, industriais, rural, agronegócio. Então, você tem um respaldo jurídico que antes não tinha. Antes era uma resolução da ANEEL, que regulava o mercado. E além disso, fala assim, por que não é negócio de taxação? O pessoal, quem quer investir, às vezes fica com um pouco o pé atrás, fala, eu vou pagar imposto do sol, e não é nada disso, gente. É importante a gente explicar aqui que essa lei 14.300, no que tange à taxação, que é um item, ela não é taxação. Você paga um percentual do que você produz. Vou explicar assim, rapidinho, o que você está produzindo de energia e está consumindo na hora, não entra nessa regra. Está produzindo, está consumindo, não está consumindo, você está armazenando na rede da concessionária. Quando a gente fala rede da concessionária, vamos falar nome para a gente situar melhor. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem a CPFL, tem a Electro. Em Minas Gerais, a gente tem a CEMIG, né? Essas são as concessionárias do Serviço Público de Energia Elétrica. Então, quando você armazena na rede da concessionária, pelo uso da rede da concessionária, você paga uma taxa que é o fio B, que a gente chama. Então, é um percentual do que você armazenou, não é imposto. Entendi. Então, aí não tem uma cobrança do imposto como as pessoas, como teve esse folclore que você disse, estou pagando imposto para usar o sol. Não tem, não existe taxação do sol. Existe a cobrança dos impostos normais que já tinha antes, com energia fotovoltaica. Como a gente paga na conta de energia, também tem impostos ali. PIS, COFINS, esses impostos tem mesmo. Perfeito. Ô Luiz, e como é que vocês atendem a região toda, né? Quem quiser fazer um projeto, ter a implantação lá do sistema na residência ou na empresa? Vocês atendem toda a região? A gente atende a região toda, todo o interior do estado de São Paulo. Nossa empresa é sediada em Franca. Nós temos uma filial também na cidade de Monte Alto para dar um suporte melhor. Atendemos todo o sul de Minas também. Que bacana. Tanto para residência, comércio, indústria, rural. Legal. Muito bom. A gente vai deixar aí, tem as redes sociais, os contatos da Luxol. O pessoal pode entrar em contato com o pessoal, eles estão prontos lá para atender, para viabilizar o projeto, seja onde for aí, como eu disse, na sua casa, na sua empresa. O pessoal vai, faz ali a avaliação e já sabe como é que vai começar a implantar. Exatamente. Perfeito. Luiz, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no Visita na Record. E eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.